Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje é dia 17 de junho de 2025 e nosso devocional diário está em Filipenses, capítulo de número 2. Paulo dá conselhos práticos e traz ensinamentos espetaculares neste segundo capítulo desta carta à igreja em Filipos. Ele, no versículo 3, fala para que os irmãos não façam nada por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Paulo está dizendo aqui o que é o cristianismo, como deve ser um cristão. Ele deve fazer as coisas por humildade, considerando os outros superiores. No cristianismo não há espaço para as pessoas serem presunçosas, arrogantes, serem altivas. Tudo isso precisa ser trazido à tona, ou seja, nós somos aqueles que servem, não aqueles que pedem que nos sirvam. E ele vai dizer isso e diz que o maior exemplo para isso tudo é o próprio Jesus Cristo. Olha o que ele diz aqui nessa espetacular passagem dos versículos 5 ao versículo 7. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, o versículo 8 diz, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Que coisa espetacular é nós conseguirmos olhar para Jesus e percebermos o que ele realmente fez por nós. Ele esvaziou-se, ele se tornou um homem como nós, ele se fez semelhante a nós para poder nos salvar. Quando conseguimos compreender essa doutrina, quando conseguimos compreender a excelência do que Paulo está dizendo e do que Jesus realmente fez por nós, nós não podemos ter uma vida comum. Nós temos que voltar ao versículo 3 deste capítulo e viver desta maneira, porque se o mestre fez dessa maneira, quem somos nós para agirmos de outra maneira? Por isso, ele vai dizer, nós temos que ter humildade, temos que nos humilhar diante da potente mão do Deus Todo-Poderoso. No final do versículo 12, ele diz para nós operarmos a nossa salvação com tremor e temor, porque Deus é o que opera em nós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. A salvação ela é garantida por Cristo na cruz do Calvário, pela sua humilhação, por ele ter sido feito semelhante a cada um de nós, ter morrido na cruz do Calvário, ter sido obediente até a morte e morte de cruz. E nós precisamos entender que a salvação foi conquistada por ele. Por isso, o temor, nós podemos pensar que isso seria o que sentimos, tem que haver temor, e por fora também tem que haver um certo tremor em nós por aquilo que Deus efetuou e que nós possamos viver para ele. No final das contas, ele é que faz tudo, ele efetua, tanto querer quanto efetuar estão nele para a glória do seu próprio nome. No final desse capítulo, Paulo vai falar coisas bem práticas aqui, interessantes. Ele vai citar aqui acerca de Timóteo e de Epafrodito. A gente vê o tom pessoal que Paulo coloca nessa carta. Primeiro ele fala de Timóteo, ele fala que espera no Senhor que em breve os mandarei Timóteo para que também eu esteja de bom ânimo sabendo dos vossos negócios, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuido do vosso estado, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus, mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai, de sorte que espero vou enviar logo que tenha provido os meus negócios. Veja que Paulo está preso enviando essa carta, e a carta é considerada a carta da alegria. Paulo, por diversas vezes, vai mandar os irmãos se regozijarem, mas Timóteo está ali com ele, o ajudando. E Paulo, apesar de precisar de Timóteo, ele quer enviar a Timóteo para poder estar ali com aqueles irmãos, para suprir alguma necessidade deles. Mas quem seria então o mensageiro dessa carta? É Epafrodito. Epafrodito vai ser citado aqui embaixo, que ele é que vai levar a carta. Timóteo, Paulo queria que ele fosse depois, mas Epafrodito ele vai agora. Por isso ele diz no versículo 25, julguei com tudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades, porquanto tínhamos saudade de vós todos e estava muito angustiado de que tivesses ouvido que ele estivera doente. Veja como Paulo está falando ali. Paulo está dizendo que Epafrodito está com ele, ele quer mandar ele para lá, porque Epafrodito é dos filipenses, ele é um filipense, e ele estava preocupado, esse Epafrodito, de que ele tivesse ouvido que ele estava doente. E Paulo vai dizer no 27, ele realmente esteve doente, quase à morte. Paulo chega a dizer no versículo 30 que ele chegou bem próximo da morte, mas ele não fez caso da vida para suprir para com ele, com Paulo, a falta do serviço dos filipenses. Olha que coisa maravilhosa que Paulo está dizendo
fazendo aqui? Ele está pegando aquilo que ele colocou em cima e mostrando aqui que Epafrodito está cumprindo isso, que Epafrodito está se colocando ali como um servo para estar ajudando Paulo. Paulo, ele quer que Epafrodito volte lá para Filipos, para que os irmãos não se preocupem, para que os irmãos também tenham essa alegria. Ele pede no versículo 29 para os irmãos recebê-lo no Senhor com todo gozo, para que o recebam com grande honra, e ali ele vai louvar a Deus, porque Epafrodito, um amigo, um servo, alguém fiel a ele, quase morreu, mas Deus, diz o versículo 27, se apiedou dele, não somente dele, ou seja, de Epafrodito, para que não morresse, mas também de mim. Esse mim é Paulo, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Veja como as pessoas são importantes no Evangelho. Paulo está falando de Timóteo, fala de Epafrodito e diz da necessidade, do cuidado, do consolo que um tem para com o outro. Que nós também possamos ser assim. E isso nós só vamos entender e fazer se entendermos que o próprio Cristo fez isso. Ele deixou a sua glória para estar conosco. Ele deixou a sua majestade para viver entre plebeus, homens e mulheres que o ofendem constantemente, mas que nós possamos buscar não fazer isso, entregando a nossa vida para Ele e servindo a Ele de todo o coração. Que Deus possa abençoar a sua vida e a paz do Senhor.